mesmo uma chamada à atenção, porque é exatamente sobre isso que eu venho falar hoje. Eu venho-vos falar sobre a atenção e principalmente pelo problema que é e tudo o que acontece quando a perdemos. O meu nome é Diana Pereira, eu não estou aqui como apresentadora, não estou como especialista de atenção, eu estou aqui como mãe, como mulher e como ser humano. E como alguém que já viveu em mundos onde a falta de atenção tem consequências reais. Eu venho com livros, com papel, porque é de facto a atenção e é nisto, eu venho falar da tecnologia e um bocadinho também do passado e das nossas raízes. Nós vivemos numa era onde a velocidade é constante e que tudo acontece depressa. Tudo chama por nós, tudo procura pelo nosso olhar. E no meio desta pressa toda, de facto há algo que é muito essencial que está a desaparecer. A nossa capacidade de estarmos aqui, de estarmos verdadeiramente presentes. Vocês já pensaram sobre isso? Já alguma vez questionaram se estão realmente presentes? Se isso é de facto importante? Mas a minha maior preocupação não começa connosco, não é nossa nos adultos. A minha maior preocupação começa nas crianças. Nas crianças como ser humano, na sua evolução como ser humano. A preocupação não é porque elas sejam mais frágeis do que nós, mas porque crescem num mundo que lhes pede atenção e nunca lhes ensinou a treiná-la. Essa atenção hoje em dia não é treinada. Nós hoje em dia falamos de 2, 3 horas de ecrã, tempo de tela por dia. Não são essas 2 horas que são o verdadeiro problema. O verdadeiro problema hoje em dia são as 5, 6, 7 horas de ecrã que estas crianças passam e o maior problema é que não têm nenhuma supervisão, nenhum adulto por perto, ou seja, não têm a presença de um adulto. E porquê que isto é um problema? Vocês dizem, é um problema, ok, de facto eles têm uma quantidade de vídeos que veem, de estímulos que veem, que não é de facto aconselhado para a idade deles, mas é preocupante porque o cérebro de uma criança, ele aprende apenas aquilo que pratica. E quando o cérebro de uma criança pratica estímulos rápidos, fragmentados, constantes, esse mesmo cérebro vai perder, e vocês já viram isso com certeza, a tolerância ao tédio, perde a capacidade de espera, perde a atenção sustentada, a criança perde a profundidade emocional. Isto não é norma, não é moral, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para vos dar uma aula de moral de maneira nenhuma. Não é ideológico também, é neurológico, isto é emocional. Nenhuma criança, como vocês devem calcular, com essas idades, uma idade tão jovem, tem capacidade de escolher isto sozinha. Nós, como pais, estamos cada vez mais cansados, estamos cada vez mais atarefados, trabalhamos cada vez mais, temos cada vez menos tempo e muitas vezes não prestamos a essa atenção. E sem qualquer intenção, eu vou repetir muitas vezes esta palavra, atenção e presença, e vocês vão ouvir, porque é mesmo muito importante. Sem qualquer intenção, os pais perdem a presença pelo silêncio e eles trocam a atenção por distração. Mais uma vez, digo-vos, eu não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, eu digo isto porque eu própria já me senti assim. A minha preocupação começa já há muitos anos. Não é de agora, é da minha história, é das minhas raízes, é da minha base. Começa em Coimbra. Eu nasci em Coimbra, numa casa simples, onde o amor era a rotina, os valores eram claros e a família era o centro. Aprendi a olhar cedo nos olhos, aprendi a ouvir antes de responder, a perceber que a presença não é apenas estar, a presença é estar inteiro. Mais tarde, com 14 anos, não foi assim tão mais tarde, tinha apenas 14 anos, é verdade,
Apareceu a moda na minha vida. Eu ganhei um concurso, alguns de vocês se calhar não sabem, Supermodel of the World, que me obrigou a ir viver para fora muito, 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 muito cedo. É verdade, fui para os Estados Unidos. Eu entrei num mundo, a moda, que por fora parecia um sonho. Não é? A maior parte das pessoas acha que aquilo é tudo muito bonito, é as viagens, é a passarela. Uau, que lindo! Mas por dentro, e a minha experiência também o diz, é um mundo muito duro, um mundo muito cruel, um mundo muito solitário. E nesse mundo foi a atenção que me salvou, porque fez com que muito cedo eu parasse, eu observasse, eu sentisse e pudesse tomar uma decisão. E foi em casa que eu aprendi isto. A atenção é que fez com que eu parasse e que escolhesse não pertencer a um mundo que não me respeitava. Mais tarde, isto sempre a correr de um lado para o outro, com viagens, com tudo, com muita, muita coisa, eu escolhi outro mundo. Um mundo não menos rápido, é verdade, porque foi o mundo da velocidade. Eu comecei a fazer ralis, comecei no todo terreno, agora verdadeiramente com o pé no acelerador. Fiz várias competições, até capotei, mas capotei mesmo, aquilo deu voltas que nunca mais acabava. E continuei. Eu vivi adrenalina pura durante anos. Igualmente, um ambiente duro, desta vez maioritariamente masculino, novamente altamente competitivo. E outra vez, houve momentos em que me senti perdida. Não me senti perdida por falta de capacidade, mas senti-me perdida por ruído, muito excesso de tudo, muita correria de um lado para o outro. Muita. A capacidade de parar, de escutar e de escolher é que fez com que eu novamente tivesse a escolha de sair, de mudar. Eu, hoje em dia, continuo em parte ligada aos esportes motorizados, sou apresentadora de televisão na Sport TV, felizmente a fazer algo que gosto, ligada novamente à velocidade, porque é só carros e é só corridas, mas não foi aqui que houve a grande diferença na minha vida, não foi aqui que foi a grande mudança. A grande mudança para mim foi quando me tornei bem. Foi a maturidade que me trouxe uma mudança e a maternidade. Foi observar os meus filhos, que hoje em dia têm a Mel 18 anos e o Noah 16, que tudo ganhou uma dimensão completamente diferente. Todas as noites, quando eu lhes lia um livro, eu percebi que eu não estava apenas a ler um livro, eu percebi que estava a criar um momento só nosso. Um momento onde o mundo abrandava. No mundo que acelera, aquilo abrandava. Era um momento onde não havia notificações, não havia pressa, havia apenas uma coisa: a presença. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão pessoal, que veio com alguma responsabilidade, é verdade. Foi aí que eu decidi escrever livros infantis. Eu aqui trago um livro preto como representação, mas não posso trazer os meus livros, mas sim, foi aí que eu decidi escrever. Eu decidi escrever não para ensinar, mas para criar uma ligação, para criar aquele momento. Eram histórias simples, mas com um propósito. Cada história pensada para ser lida em conjunto, para gerar conversas, para gerar sorrisos, para gerar até mesmo silêncios. Eram páginas com textura, onde podias tocar, onde podias treinar a tua imaginação. Eram histórias que ajudavam as crianças a compreender as emoções, valores, limites, que lhes dessem uma direção e eu acho que lhes provocassem coisas, que lhes fizessem seguir um caminho e que as ajudasse, principalmente, a estar presentes e que criasse, mais uma vez, uma ligação entre um adulto e uma criança. Vocês não imaginam o impacto quando um adulto lê a uma criança, ele não está ali apenas a transmitir palavras. Um adulto, quando lê a uma criança, ele está a dizer: Eu estou aqui.
Isso é que é profundamente didático. É estas palavras, é este momento. As crianças não precisam de mais estímulos, elas precisam de mais relação. Eu, quando falo no livro físico, eu não falo com nostalgia. Eu falo mais numa ferramenta. Eu olho este livro como uma ferramenta. Uma ferramenta para treinar a tua atenção, uma ferramenta. Vocês dizem: "Ah, sim, há várias ferramentas", e são várias ferramentas que são aqui propostas hoje, mas um livro obriga-nos a parar. Um livro obriga-nos a treinar a imaginação interna. Um livro não substitui o digital. O livro equilibra o digital. Nós vivemos, de facto, no auge da tecnologia, isso é verdade, mas neste momento também vivemos no declínio da presença. Nós temos dispositivos inteligentes, mas estamos a perder as competências humanas e competências humanas fundamentais. Nós estamos a perder competências como a concentração, a empatia, a imaginação, o compromisso. Nós estamos a perder a compaixão. Tudo aquilo que de facto vai transformar uma criança num adulto inteiro. Nós temos, é verdade, crianças muito estimuladas, mas completamente subconectadas. E vocês acham que a culpa é delas? A culpa não é delas. A culpa é de uma nova era, de um mundo que acelera e de adultos que muitas vezes aceleram com ele sem repararem. Nunca foi tão urgente falar de humanidade e por isso estamos aqui hoje a falar de humanidade e de tecnologia. É óbvio que eu também não tenho respostas para tudo. Eu continuo a aprender, também me continuo a enganar, continuo a cometer os mesmos erros, mas há uma coisa que eu sei, que em todas as etapas da minha vida foi a atenção que me salvou. Salvou-me quando saí de casa demasiado cedo. Salvou-me em indústrias que engolem, principalmente aquelas pessoas que não sabem parar. Hoje, a atenção, a presença, é aquilo que eu escolhi oferecer aos meus filhos. O mundo não vai abrandar sozinho. Isso não vai acontecer. A tecnologia também não vai esperar por nós. Mas nós sim, nós podemos escolher todos os dias. Todos os dias nós podemos escolher ser mais conscientes. Onde é que nós vamos colocar os nossos valores, o nosso tempo? Onde é que colocamos o nosso coração? Nós podemos escolher isso, onde colocamos o nosso coração. Quando uma criança se sente vista, ela muda. Quando se sente segura, ela vai crescer inteira. E adultos são os adultos inteiros que vão transformar verdadeiramente o mundo. E sim, a verdadeira evolução da humanidade depende de escolhermos bem. O futuro não está nas telas, está nos lares, está nos pais, está nos avós, está nos educadores. Está na essência humana e principalmente na forma como nós escolhemos. E por mais que todos nós tenhamos percorrido o mundo, nada, mas nada, nada, nada é mais transformador do que um momento de atenção. Um livro aberto, um colo disponível, um tempo que diz sem palavras: eu, eu estou aqui, tu és importante. Eu, antes de sair daqui, vou-vos pedir uma coisa simples, uma pequena reflexão só, não como mãe, não como apresentadora, mas apenas como alguém que já viajou o mundo, apenas como ser humano. Olhem à vossa volta, se calhar não conhecem a pessoa que está sentada ao vosso lado, mas olhem, olhem para o lado, tomem atenção e pensem só um momento. Quando é que foi a última vez que estiveram verdadeiramente inteiros com alguém? Sem pressa, sem distração, sem fugirem. Vocês também dizem: "Ai, mas e as crianças? Eu não tenho filhos". Isso também não interessa. O que interessa são as nossas relações e é como nós tocamos a pessoa do nosso lado. Vocês sabem que todas as nossas relações, as que nós já estivemos, as que vamos construir, as que já perdemos, todas as relações dependem apenas de uma coisa: presença.
É a única coisa que depende. Um livro não é apenas um livro, é um símbolo. O símbolo de parar, um símbolo de escutar, de escolher. É um símbolo para nós criarmos memórias. Nós vivemos a correr como se o tempo não fosse infinito. Mas o tempo é infinito. O tempo acaba. O que não é infinito é o impacto de um momento único em que alguém se sentiu visto. E sabem, eu acredito mesmo que nós ainda vamos a tempo. Vamos a tempo de estar inteiros uns com os outros, tempo de ouvir sem interromper, de estar sem fugir, de abraçar sem pressa, porque no final do dia o que realmente importa é a atenção que nós recebemos, é a atenção que nós damos. É verdade, a velocidade pode ter marcado o passado, mas a minha proposta para hoje, para vocês, é a presença. É isso que nós devemos defender, é isso que devemos multiplicar, é isso que nós devemos deixar como legado. E se cada um de nós escolher um pouquinho mais, estar só um pouquinho atento, em casa, no trabalho, nas relações mais próximas, então, talvez, assim não temos que temer pelo futuro da humanidade.